Bom dia, família de fé. Tivemos um contratempo com a transmissão. Bom dia, Cíntia. Deus abençoe, minha irmã. Preciso que vocês me ajudem, vocês que estão chegando. Cibele também acabou de chegar. Avisar as outras pessoas. Cristina também acabou de chegar. Seja bem-vinda. Nós tivemos um contratempo com o computador. Travou tudo. Não é por isso que nós vamos deixar de fazer a nossa oração e também de fazer o nosso momento da quaresma. Cristiane Targa, me ajuda a avisar o pessoal que nós estamos aqui no Instagram hoje, excepcionalmente hoje. Amanhã a gente já vai corrigir esse problema, se Deus quiser, né? Vai ser por aqui, Cris, vai ter que ser por aqui, devido a um contratempo que nós tivemos com o computador. O computador travou e a gente não vai conseguir transmitir pelo YouTube. Depois a gente salva essa live e manda para o YouTube, porque eu sei que tem gente que não tem Instagram, não vai conseguir ver, mas vai conseguir acompanhar só depois que terminar, tá bom? Obrigada, Cristiane, você é uma bênção de Deus na nossa vida. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Enquanto o pessoal vai chegando para a nossa oração da manhã, enquanto o pessoal vai se aproximando da oração da manhã, quero acolher você, desejar a você uma semana extraordinária da parte de Deus, desejar que o teu coração se renda verdadeiramente à vontade de Deus, que você tenha uma experiência com o poder e com o amor de Deus na sua vida. Bom dia! Vamos então iniciando a nossa quaresma. Vamos iniciando a nossa quaresma. Enquanto os irmãos vão entrando, enquanto os irmãos vão se chegando, quero pedir a você que nos ajude a avisar os outros, né? Que a gente teve, mais uma vez, só explicando, nós tivemos um contratempo com o nosso computador, né? E assim a gente teve que vir para cá, pro Instagram, mas depois essa live ficará salva e você vai conseguir acompanhar pelo YouTube, tá bom? Mas agora a gente vai fazer a oração por aqui, ok? Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos rezar juntos a oração de Santo Efrem, o Sírio. Senhor e Mestre da minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio, de loquacidade, e conceda a mim, teu servo, tua serva, um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, concede-me ver meus pecados e não julgar meus irmãos, porque és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar você a tomar comigo a meditação para hoje, quinta-feira da quaresma, primeira quinta-feira do mês. Página 362 do Direcionamento Espiritual 2025. Quinta-feira depois das cinzas. Nós vamos iniciar com o Salmo 118, 119, dos versículos de 1 a 8. Felizes os que seguem o caminho de retidão e vivem segundo a lei do Senhor. Felizes os que cumprem os seus preceitos e procuram com todo o coração e não praticam o mal, mas andam no caminho do Senhor. Promulgastes os seus preceitos para se cumprirem fielmente. Oxalá os meus passos sejam firmes no cumprimento dos teus decretos. Então não terei de me envergonhar. Se observar os teus mandamentos, poderei louvar-te de coração sincero, instruído pelos teus justos juízos.
hei de cumprir as tuas leis, não me abandones mais. Um compromisso de buscar o Senhor. Vem de encontro este salmo com o evangelho de hoje. Está tudo unido uma coisa na outra, nos levando a uma meditação profunda e de transformação. Coloca a mão no seu coração comigo agora e repita isso. Vem o Espírito Santo. Reza junto. Vem o Espírito Santo, pois eu desejo ter uma experiência de mudança. Vem Espírito Santo, pois eu reconheço, sou fraca, mas é o Senhor que é forte em mim. Vem Espírito Santo, conduzir as minhas vontades, que nem sempre são boas, para o centro da vontade de Deus. Vem Espírito Santo, pois eu anseio, mais do que nunca, ter Deus dentro de mim. Vem Espírito Santo, como vieste sobre Jesus, antes de ir para o deserto. Encoraja-me a enfrentar este dia, a ter este dia como se fosse o último dia da minha vida. Vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Amém? Tomados por este salmo, tomados pela presença do Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo está em nós? Eu já começo provocando você. Presta atenção, você acredita que o Espírito Santo está sobre você? Que o Espírito Santo está em você? Você acredita? Eu também. Eu tenho essa certeza no meu coração. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou casa do Espírito Santo. Vamos pegar juntos aquilo que hoje Dom Henrique Soares está nos convidando a rezar. Epístola de São Paulo aos Gálatas. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, olha como ele já começa, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus, Pai, que ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, a igreja de Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, que a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos libertar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Primeiramente, a gente precisa recordar que essa epístola, esse pequeno trecho que Paulo descreve, que Paulo coloca nessa carta, é a palavra de Deus. Ele só falou porque Deus o conduziu a essa fala. E o que Paulo começa dizendo para nós nessa epístola? Ele começa dizendo que ele é um escolhido de Deus. Uma identidade formada, uma identidade preparada. Hoje a nossa meditação será em volta deste grande homem, deste apóstolo, que não foi escolhido por homens, mas foi escolhido por Deus. Você que está aqui comigo nesta oração, nessa quaresma, você é uma pessoa criada, amada por Deus, e Deus hoje te escolhe. Deus hoje te convoca. Deus hoje te provoca, vem me seguir mais de perto. Vem estar comigo mais de perto. Você não está sendo chamado pela Danusa, mas você está sendo chamado pelo próprio Deus. Veja que o chamado de uma pessoa não é um chamado que sustenta. Quem sustenta um chamado é o próprio Deus. Toda vocação, seja ela religiosa ou profissional, você recebe de Deus. É Deus que te dá. É Deus que te faz realizar dentro dessa vocação. Olha que bonito o que Dom Henrique Soares nos diz a respeito dessa escolha de Deus. Ele diz assim, ele cita, um trecho de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá ao teu servo um coração que saiba escutar. Se a gente consegue escutar a voz de Deus, a gente consegue colocar o que Deus nos pede em prática. Ele diz ainda, Paulo começa recordando nessa epístola que nós acabamos de ler,
Ele começa recordando que ele é um apóstolo, isto é, ele é um enviado por Deus aos homens, e a escolha não é dele, a escolha é de Deus. Paulo ainda começa, e ele descreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos de 1 a 22, ele começa dizendo assim, ele começa descrevendo o seu testemunho, tudo que ele viveu, toda a experiência que ele teve dentro do templo, sendo formado pelos sumos sacerdotes. Ele foi formado pelo um dos mais nobres, que foi Gamaliel. E ali ele então dá testemunho e ele diz, não foi uma escolha minha, porque a minha escolha não era seguir Cristo, a minha escolha era perseguir os cristãos. Mas eis que Deus se revela em Cristo Jesus para mim. Paulo diz isso. Eu não estou pregando, eu não estou falando, eu não estou escrevendo às comunidades porque eu quero. Eu só estou fazendo isso porque Deus me elegeu, porque Deus me separou, porque Deus me ungiu. Não há da parte de Paulo um querer desse. Da parte de Paulo havia um querer de matar os cristãos. Mas eis que o Cristo se apresenta, o Cristo comunica, o Cristo muda a rota e coloca Paulo dentro do propósito que Deus tinha para ele. Tudo que Paulo já havia recebido de Deus, todo o investimento espiritual, toda a formação que Paulo recebeu, foi direcionado para a pregação do reino de Deus aqui na terra. Paulo era um ótimo orador. Diz as Sagradas Escrituras. Ele tinha argumentos. Já havia lido vários livros, várias literaturas sobre Deus. Mas Cristo para Paulo era um mistério. Cristo para Paulo era algo que ele ainda não tinha acesso. E não foi porque Paulo quis, mas foi pela graça. Isso é profundo, isso é forte demais. Veja que Dom Henrique Soares, ele traz uma reflexão sobre quem é um apóstolo. O apóstolo, ele diz assim, são os 12 primeiros que tiveram contato com Jesus. Depois ele vai dizer que Paulo, de modo absoluto e único, se tornou um apóstolo. Depois, os sumos sacerdotes, através do sacramento da ordem, se tornam apóstolos. Depois a igreja reconhece que são os bispos, os apóstolos de Cristo. Mas nós também, pelo mistério do sacramento do batismo, também nos tornamos apóstolos de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos ir para a página 365 do nosso direcionamento espiritual. Página 365. Aqui, Dom Henrique nos convida a meditar o livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. A quem irei enviar? A quem eu vou enviar? Santo Afonso Maria de Ligório, esse santo da nossa igreja, ele traz uma reflexão em cima desse trecho, falando que o Cristo, na eternidade, dá uma resposta quando Deus diz, a quem eu irei enviar? A quem eu irei enviar para salvar a humanidade? E aí Jesus responde ao Pai, envia-me, eis-me aqui, para morrer, para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Ali, Santo Afonso Maria de Ligório, ele descreve para nós que Jesus se coloca à disposição do Pai. Primeiro, por amor ao Pai. Depois, por amor a nós. Cristo amou o Pai e depois nos amou. Isso é forte. Vem de encontro com o Evangelho. Daqui a pouco nós vamos pegar o Evangelho de hoje. Dom Henrique Soares está nos conduzindo, nessa manhã, a meditar sobre a escolha de um pai amoroso.
A escolha de um Deus que insiste em estar conosco. A escolha de um Deus que não mediu esforços nenhum para estar com seus filhos. Às vezes a gente se vê numa condição, né, de acordar um pouco mais cedo, fazer uma penitência na quaresma, não é verdade, gente? E a gente diz assim, nossa, em algum momento, às vezes passa isso na nossa cabeça, né? Será que Deus está feliz com essa atitude que eu estou tendo? E às vezes é uma atitude tão pequena, né? Porque a atitude maior foi a atitude de Deus de nos criar e nos amar. Nós nunca vamos conseguir chegar num nível perto do que Deus já fez e do que Deus derrama sobre nós, que é o amor perfeito dele. O nosso amor não é perfeito, nunca vai ser. Não pense você que você pode caminhar, você pode buscar, você pode ir. O que você faz? Você aproxima do amor perfeito, que é o amor de Deus. Mas o amor perfeito é o dele. Hoje, Dom Henrique Soares, ele está dizendo sobre o chamado que Deus fez por nós. E ele está trazendo como exemplo o chamado do apóstolo Paulo. Que não foi um chamado feito pelos apóstolos, por Pedro, por João, por Tiago, por Tomé, mas foi pelo próprio Deus. E Deus nos chama a quê? Deus nos chama a vida. Deus não te chama só para trabalhar. Deus te chama para viver uma vida que Ele reservou para você. Deus te convida nessa manhã a sair da mediocridade, a sair da mornidão, a sair do pecado, a sair de uma vida de comparação, de inveja, de ciúme, de mentira, e vir para uma vida eterna, e vir para uma vida abundante, e vir para uma vida plena, uma vida de realização. Mas não é uma realização conforme as coisas do mundo, mas é uma realização conforme aquilo que ele já tem, que vai dar certo. Porque no mundo a gente sabe que a gente é surpreendido o tempo todo com o sofrimento. Nós vamos entender isso também no Evangelho. E o que Dom Henrique está dizendo para nós hoje? Há uma vida te esperando. Paulo tinha uma vida, vamos dizer assim, já destinada para ser um grande homem do templo. Paulo já tinha uma vida destinada a ser um homem de Deus. Olha que bonito isso. Mas não era daquela forma. Ele seria um grande propagador do reino de Deus e da palavra de Deus. Mas Paulo precisou morrer para nascer de novo. Porque em Cristo a gente faz essa experiência de morte, mas a gente também faz uma experiência de vida. Qual é a vida que você quer ter hoje? Qual é a experiência que você hoje deseja? Nessa quaresma, você precisa refletir sobre qual é a vida que eu desejo para mim. Aonde eu quero chegar? Veja que Dom Henrique, ele diz, toda a vida, toda a salvação, toda a vocação, ela nasce do Pai e nos vem por Jesus. Então, primeiro, tudo começou no Pai. Olha que bonito isso. Foi o Pai quem amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo começou no coração do Pai. O Pai nos quis, o Pai nos amou, o Pai enviou aquele que iria nos salvar. O Pai. O Pai. Queria pedir para a Beth, vira para mim essa luz que está dando reflexo aqui no óculos. Tá me incomodando um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, ficou bom. Melhorou, né, gente? Tá dando reflexo aqui, tá ardendo meu olho. Eu imagino para vocês também. Talvez chegar um pouquinho para trás e virar aqui. A gente tá ajustando aqui porque tava pro YouTube, né, gente? E agora viemos para cá. Voltando aqui, ainda na página 365. A vida divina que o Pai nos quer dar. A comunhão com Ele, isto é, a salvação, por vontade livre e soberana do Pai, vem pela morte e ressurreição do seu Filho. A vida divina que o Pai nos quer dar. A comunhão com Ele, a salvação, por vontade livre e soberana do Pai, vem pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus.
A salvação que o Senhor Jesus nos trouxe nos separa do mundo mau. O cristão, ele é separado do mundo. O que isso significa? Dom Henrique diz assim: o cristão, iluminado pela luz de Cristo, sabe que o mundo foi marcado pelo pecado. Este mundo atual, bom em si mesmo, é ferido gravemente pelo mistério da iniquidade. Jesus fala de Satanás como o príncipe deste mundo, de pecado, e deixa claro que sua escolha nos separou do mundo. São Paulo nos previne claramente de que aqueles que desejam agradar o mundo, isso aqui é forte, presta atenção. Os que desejam agradar o mundo não são amigos de Cristo. E que a lógica da cruz é loucura para o mundo. A lógica da cruz é loucura para o mundo. E que nós somos chamados, presta atenção, chamados a fazer uma experiência de morrer para o mundo e ter uma experiência de vida eterna com Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso a gente só faz, a gente só consegue pela graça de Deus. Eu sei que todos que estão aqui porque conhecem Jesus, tiveram uma experiência com Ele, foram marcados por Ele. Mas estar com Cristo, amar o Cristo, nos leva a uma experiência de sofrer com Ele, morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. E a salvação também. Porque às vezes a gente escuta que é muito radicalismo. O católico, aquele que segue Jesus, vive uma vida só de não. Nesse carnaval, pregando para alguns jovens, eu escutava isso. Seguir Jesus, a gente só recebe não. Dizendo que, na verdade, no fundo, a gente só recebe o sim da vida eterna. Então, o não que nós recebemos é: o mundo não nos aceita, o mundo não conforma conosco, o mundo não acha correta a forma que a gente vive. Mas a eternidade nos afirma: é isso mesmo, você está no caminho, aqui vale a pena, porque todos aqueles que deram a vida por Jesus, que sofreram por Jesus, tiveram a sua coroa de glória. Talvez a gente não verá nada aqui, mas o que nós vamos contemplar é maior do que aqui. Uma festa, vamos dizer, uma festa de reconhecimento de um trabalho, o reconhecimento de uma formatura, o reconhecimento de um título, o reconhecimento de uma profissão bem realizada. Geralmente uma festa dessa, ela dura horas. Mas quando você chegar no céu, em que o Senhor colocará em você a coroa de glória, durará a eternidade, não terá fim. O céu festejará a tua chegada eternamente. Então não será um título qualquer que você vai receber, mas você vai receber a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Dom Henrique está dizendo para nós, isso aqui é poderoso demais. Dom Henrique está nos levando nessa manhã a caminhar aos passos de Paulo. Porque Paulo foi esse que teve tudo, perdeu tudo e ao mesmo tempo teve o tudo que foi Jesus. E nós fazemos essa experiência ao seguir o Cristo. Nós perdemos o tudo e ganhamos o tudo. Nós perdemos às vezes nome, nós perdemos noite de sono, né? Olha aqui a gente aqui na Quaresma acordando mais cedo, não é verdade? Mas nós ganhamos a paz, nós ganhamos a alegria verdadeira, nós ganhamos a comunhão com Deus, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Dom Henrique hoje também nos convida a rezarmos juntos o Salmo 94, 93. E eu queria que você tomasse comigo este salmo para nós encerrarmos
a nossa meditação. Vamos rezar juntos o Salmo 94, 93. Pega comigo para a gente já ir encerrando a nossa meditação da Quaresma. Deixa eu só pegar aqui. Vamos juntos? Vou ler, caso você queira acompanhar, caso você queira pegar o seu salmo na sua casa. Salmo 93. O Senhor é rei vestido de majestade. O Senhor está vestido envolta em poder. Sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem. E desde sempre tu existes. Levantam os rios, Senhor, levantam os rios a sua voz, levantam os rios seu rumor, mais do que o estrondo das águas torrenciais, mais imponente que a ressaca do mar, o imponente Senhor das alturas. Teu testemunho é inteiramente verídico. A santidade é o adorno de tua casa. Olha isso, Deus. Por dia sem fim, ó Senhor. Eu quero repetir este versículo 4. Mais que o estrondo das águas torrenciais, mais imponente que a ressaca do mar, é imponente nas alturas do Senhor. Teu testemunho é inteiramente verídico. A santidade é o adorno de tua casa. Por dia sem fim, ó Senhor, por dia sem fim, ó Senhor. Amém? Amém, família? Que nesse dia nós possamos tirar um tempinho, você, na sua cidade, na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade. Que você possa tirar um tempinho, pegar o Salmo 93 e ir para diante de Jesus e fazer este momento de adoração. Mesmo que às vezes Jesus não esteja exposto, mesmo que às vezes Jesus não vai estar lá, no ostensório para ser adorado, mas ele está dentro do tabernáculo. Faça um momento de encontro com Jesus. Esteja com ele hoje, nessa quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, primeira quinta-feira da Quaresma. Faça mais esse movimento de ir ao encontro com o Senhor, para que a presença dele fortaleça o teu interior, para que a presença dele venha trazendo para você vigor, ânimo e disposição, para que a presença dele venha silenciar todos os tormentos que te assombram aqui na mente, para que a presença dele venha calar toda angústia que te aflige, toda ansiedade que te amedronta. A presença de Jesus, ela silencia, porque ele faz um barulho maior do que as ondas em ressaca, diz a palavra. A presença dele faz barulho e movimenta muito mais que as ondas do mar em dias de ressaca. Que a presença de Deus, que o poder de Deus possa então entrar no teu coração e ser maior do que a angústia, ser maior do que os barulhos que te afligem, ser maior que tudo isso. Que a presença de Jesus na Eucaristia possa calar tudo que tem perturbado o teu coração. Amém? Vamos fazer esse movimento? Quem topa, quem se compromete hoje em ir para diante do sacrário e fazer este breve momento de oração e se comprometer a encontrar forças em Jesus. Amém? Quem se compromete, diga: eu estarei me esforçando para ir até o sacrário hoje, Faça esse compromisso com o nosso Senhor Jesus, pois Ele tem mudado o nosso coração. Vamos, Cíntia Freitas! Vamos, Cíntia Freitas! Vamos para esse Rio de Janeiro, para essas capelas do Rio de Janeiro. Vamos, Tatiane Rigoni, vamos avançar, nas capelas do Espírito Santo. Eita Deus! Vamos, Ana! Vamos para a Capela de Fama! Vamos, Andressa! Vamos para a Capela do interior de São Paulo! Vamos, Cristiane, para as capelas, para as igrejas de Mozambinho. Gisele, vamos também, minha irmã, vamos com tudo. Fabi, vamos. Cris Torre, Neguinha, vamos com tudo, hein, minha irmã? Vamos com tudo, amém? Vamos adorar o Senhor,
Amém? Vamos então iniciando a nossa oração da manhã. Quero acolher você que chegou aqui agora. Já quero pedir desculpas para vocês hoje. Nós tivemos um contratempo aqui, né, gente? Nós tivemos um contratempo aqui com o computador, mas daqui a pouco os meninos já estão vendo aqui o que aconteceu. E amanhã, se Deus quiser, estaremos firmes e fortes no YouTube novamente, né? Então, se você puder, me ajude a avisar o resto do povo aí, né? Que é da família de fé e que está sempre aqui conosco na oração da manhã. Bom, eu sei que tem gente que não tem Instagram. Então, assim que terminar a oração da manhã, nós já iremos salvar e vamos disponibilizar também no canal do YouTube, tá bom? Depois, quem não conseguiu participar aqui, devido não ter Instagram, você vai poder depois pegar no YouTube e rezar juntos. Vamos iniciar então a nossa manhã maravilhosa. E eu queria trazer para vocês, fazer memória daquilo que o bom Deus nos falou na segunda-feira. Deus então nos disse na segunda-feira, através do livro de Jeremias 33, que Ele havia ouvido a nossa oração. Durante uma semana antes do carnaval, aqui na família de fé, nós fizemos um propósito de oração. Vocês lembram? O Senhor Deus nos preparou para a quaresma. Nós já víamos, já uma semana antes, nos penitenciando e fazendo um grande clamor a Deus. Um grande clamor, uma grande prece a Deus. E na segunda-feira, Deus nos deu essa palavra do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, aonde ele nos levava a uma experiência de fidelidade de Deus. Por isso, eu quero trazer novamente no início desta oração e lembrar você da fidelidade de Deus. Deus é fiel. E Deus está atento a tudo aquilo que não só a gente pede, porque Deus está nos dando coisas, Deus está nos dando o seu amor, mesmo que a gente não peça. Deus está atento como uma mãe está atenta às necessidades de um filho. Nem sempre o filho pede água, nem sempre o filho pede comida, nem sempre o filho pede para dormir. Mas Deus, como Pai, como gerador da nossa vida, da nossa alma, que é eterna, Ele está atento àquilo que nós precisamos. E desde segunda, Ele está comunicando este cuidado e este amor. Ele está manifestando que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Eu vou sempre repetir isso. Porque o que mais a gente vem sofrendo é um grande esquecimento. Veja, os apóstolos caminharam com Jesus por 3 anos. 3 anos. Vendo gente sendo curada, vendo gente ressuscitar, vendo libertação, vendo tanta coisa. E quando Jesus morreu, eles esqueceram que Jesus iria ressuscitar no 3º dia. Foi ou não foi? Então, com facilidade, a gente esquece que Deus é fiel, que Deus está conosco, que Ele nos ama. A gente tende a olhar o que está acontecendo na hora. E a gente esquece o que já foi falado. Deus não apaga o que Ele disse. Deus, Ele cumpre o que Ele fala sobre nós. Deus não apaga a promessa. Deus cumpre todas as promessas. Anota isso, Beth. Ele disse no profeta Isaías, capítulo 7, que Ele daria uma mulher e ela seria uma jovem virgem. E Ele, através dela, traria o Salvador. A humanidade continuou pecando, a humanidade continuou pisando na bola, a humanidade continuou negando a Deus, a humanidade continuou fazendo acontecendo, mas Ele não apagou a promessa, Ele não apagou o que Ele havia dito. Pelo contrário, o que Ele fez? O que Deus fez? Ele cumpriu. Então eu quero trazer isso para você, porque o Espírito Santo está aqui, ó, soprando no meu ouvido, quase gritando no meu ouvido, diz isso, porque tem gente esquecendo que eu fiz promessa e eu não sou um Deus que esquece as promessas, eu sou um Deus que cumpre todas elas, eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus justo. Essa é a verdade, é o caráter de Deus. Essa é a verdade e o caráter de Deus. Essa
precisa ser a lembrança que nós tenhamos no nosso coração todos os dias. Todos os dias. Deus é fiel e Ele cumpre tudo o que Ele diz. Deus não apaga a promessa. Deus cumpre todas as promessas. E se Ele te fez alguma promessa que ainda não foi cumprida, guarde isso na hora exata. Na hora que tiver na agenda dele, Ele vai cumprir. Nem sempre a gente tem controle, né? Eu costumo dizer isso. Eu não tenho acesso àquela agendinha. Aquela agendinha, sabe, gente? Que está na mão do grande eu sou. Mas essa agenda nunca deixou de ser cumprida. Ele não deixa para depois. Deus não é o Deus do depois. Deus é o Deus da fidelidade e do cumprimento da promessa. E nem sempre é na nossa hora, mas é na hora dele. É no tempo dele. Por isso, família de fé, nós estamos na quaresma. É um tempo forte onde a igreja, muita gente está fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Buscando a Deus. Tem muita gente que está agora movimentando o mundo espiritual, buscando a Deus, a presença de Deus. Isso gera um grande impacto à nossa volta. E às vezes, para ajustar o que está dentro, Deus precisa mexer em outras coisas. Não quer dizer que Deus esqueceu. Não quer dizer que Deus te deixou de lado. Quer dizer que Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está ajustando para cumprir a promessa. Para cumprir a promessa. Quando você entra para uma faculdade, te faz uma promessa de pelo menos alguns anos, 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, 6 anos. Que depois daquele período você vai receber um diploma. Mas é preciso passar aquele período frequentando a sala de aula, frequentando às vezes laboratório, frequentando pesquisas, fazendo determinados trabalhos, passando por provas. Esse tempo é o tempo em que você vai ajustando, amadurecendo, criando estrutura, adquirindo conhecimento, para depois receber o seu diploma. Então, há o quê? Há um processo para tocar na promessa. Eu não sei o que Deus quer dizer para muitos que estão aqui. Eu só estou sendo obediente. Porque Deus insiste no meu coração em falar para vocês a respeito da fidelidade dele. Nós precisamos ir para a Couraça de São Patrício. Eu preciso ir para a Couraça de São Patrício. É o nosso propósito de oração para este ano, né? A oração diária nossa. Uma oração de revestimento, uma oração de armadura divina. Mas Deus pede para eu lembrar você que talvez hoje acordou desanimada e cansada de esperar. Deus é fiel. E Deus não esquece promessa. Ele cumpre as promessas. Deus não esquece o que Ele disse. Deus sustenta toda a palavra que Ele libera. Independente se você está sendo ou não fiel. Independente se você está cumprindo ou não o combinado. Se Ele combinou algo com você, se Ele te fez uma promessa, saiba que Ele vai cumprir. Deus não é como nós. Deus é Deus. Amém? Anote tudo isso. Com certeza, Deus está dizendo para algumas pessoas em específico. Eu não tenho dúvida disso. Ele não iria mudar a rota da oração da manhã se não tivesse alguém com o coração muito angustiado aí do outro lado, precisando escutar isso. Deus te vê. Eu não estou vendo quem está aqui, mas Ele está vendo, né? Talvez você nem manifestou, não colocou nada aqui no comentário, mas você não precisa fazer isso, porque Deus não conhece o teu comentário, Deus conhece o teu coração. Deus nem precisa que você comente nada. Deus precisa que você tenha certeza que Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Amém? Couraça de São Patrício,
Página 14. Vamos juntos? Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força. A invocação da Trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força da sua crucificação e sepultamento, pela força da sua ressurreição e ascensão, pela força da sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, aleluia, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie ao que eu mais preciso, Pai. Que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça. Eu creio, Pai, o Senhor está nos ouvindo nessa manhã. Que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o corpo e a alma, contra a incantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarde-me hoje. Contra veneno, contra o fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Amém. Vamos para a nossa jaculatória do mês de março. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Quero convidar você a rezar comigo. Vamos fazer o nosso momento de intercessão. Quero que você traga no seu coração as suas preocupações, as suas angústias, os seus impossíveis. Nós vamos apresentar a Nossa Senhora. Nós vamos pedir à nossa mãe, a Imaculada, a Santíssima, a que está conosco naquela festa de casamento. Maria está atenta às nossas necessidades. Mas hoje nós vamos pedir à mãe que bote o seu manto, nos coloque debaixo das dobras do seu manto e nos leve até Jesus. Nessa manhã eu quero rezar de um modo muito especial pela família da Valdete. Ontem rezávamos por ela, né? Quem está aqui na família de fé todos os dias vai recordar. Ontem nós rezávamos pela Val. E passou algumas horas depois da oração da manhã, nós recebemos a notícia de que a Val havia sido levada por Jesus. Jesus veio buscá-la. Jesus veio conduzir a Val para as ruas de ouro. Eu creio, confio e espero na salvação da Val. Mas há a sua família que ficou, né? Então hoje eu quero pedir pelo consolo da Val, da família dela, pela salvação de sua alma. Eu quero apresentar também ao Senhor todas as pessoas que estão nos pedindo oração. Quero colocar diante de Nossa Senhora pela cura
total do André de Atibaia, pela cura do Tiba. Quero apresentar aqui todo o tratamento da Gabi e do Iago, para que eles tenham de Deus a providência e também a cura. Quero apresentar aos irmãos e às irmãs que estão rezando conosco. Quero colocar as minhas alunas do Ordenat. Quero apresentar a comunidade Mariana Resgate, por uma graça especial que nós estamos esperando. Que Nossa Senhora nos auxilie a chegar mais perto dessa graça, por esse impossível que nós precisamos para hoje. Quero pedir pela cura da Cláudia, que o câncer voltou, né? Nós estamos pedindo também pela Eliane, que acompanha ela, que Deus dê a ela fortaleza e alinhamento interior. Quero rezar por todas as pessoas que estão doentes, desempregadas, que estão com casos na justiça. Queremos pedir ao Senhor que seja generoso hoje, que seja generoso neste dia pelas mãos de Maria. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai por todas as causas aqui apresentadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pega comigo a palavra de hoje. Vamos pegar juntos. Hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos de 22 a 25. Lucas 9, de 22 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem estava, às 5h30 na nossa oração de preparação para a Quaresma, para a nossa Páscoa, porque a Quaresma é uma preparação para a Páscoa, vai lembrar da pessoa de Paulo. Quando Jesus, então, começa a dizer: de que vale o homem ganhar a vida inteira? Por quê? Porque Paulo, antes, com o nome de Saulo, tinha ali todo o nome, tinha todo o prestígio, tinha toda a vaidade de ser um homem muito intelectual. E até mesmo de ter o rótulo de ser um homem de Deus. Não que ele não era, ele era. Mas ele não conhecia totalmente a Deus. Foi preciso uma experiência de queda. Paulo cai do cavalo e ali ele vive o processo de conversão. Linkando, trazendo, a reflexão da Quaresma para até mesmo o Evangelho de hoje, onde Jesus diz aos seus discípulos a respeito do sofrimento, a respeito de cruz. E veja que sobre o anúncio da paixão de Jesus é nos dado em todos os evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Jesus, ele sempre fala, ele sempre diz a respeito do que ele iria viver, e que os apóstolos, os discípulos, os seguidores dele precisavam entender que aquilo estava dentro do pacote da salvação. Devido ao pecado original, devido a tudo que o homem e a mulher viveram, o sofrimento, a dor, faz parte da conversão e do acesso à salvação. Então nós, quando vivemos determinados momentos na nossa vida, como cristãos, como
bons seguidores de Jesus, nós somos chamados a encarnar a vida de Cristo. Como Cristo viveu a decepção de Judas? Como Cristo viveu a incompreensão dos seus discípulos? Como Cristo lidava com a falação? Como Cristo lidava quando ele via injustiça? Como Cristo lidava quando ele se deparava com uma pessoa doente, morta, com um amigo? Então nós somos chamados a encarnar, a colocar na nossa carne como era Jesus. O salmo de hoje diz assim: é feliz quem a Deus se confia. A confiança nos remete a olhar para Deus e acreditar que Ele tem sempre o melhor para nós, que Ele está conosco, que os caminhos dele são os melhores. Então Jesus, ele começa dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito. Não é pouco não, é muito. E ele diz: ser rejeitado. E não é por qualquer pessoa, é por autoridade. Forte isso, né, gente? Dói até a espinha. Ai, Jesus, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. O que Jesus está querendo dizer sobre a renúncia de si? Gente, eu pergunto para vocês: vocês têm condições de escolher o melhor para você? Gente, tem dia que a gente tem dúvida de escolher qual roupa a gente quer vestir, qual roupa a gente quer passar, qual rua a gente quer passar. Que dirá decisões importantes da vida. Eu pergunto para vocês: vocês conseguem tomar todas as decisões da vida de vocês de uma forma sábia, certa? Aqui Jesus está dizendo: renuncie-se a si mesmo. Por quê? Porque você é uma pessoa insegura. Você não tem segurança de si. Então você precisa de Deus. O que Jesus está dizendo? Renuncie-se a si mesmo. Opa, bati o pé aqui sem querer, gente. Renuncie-se a si mesmo, renuncie-se. Por quê? Porque devido ao pecado você perdeu a conexão com aquilo que é verdade sobre você mesma. A maior dúvida nossa, gente, hoje é quem nós somos. Porque parece que de manhã você está muito segura, sabe de tudo que você tem que fazer. Chega na hora do almoço, parece que você já não sabe mais nada. E não vai falar para mim que você não passa por isso. Eu passo por isso. Eu vivo isso. Gente, vou abrir um testemunho aqui para vocês. Nesse carnaval, nas missões que o bom Deus me confiou. As pessoas me mandaram o tema das pregações. Eu pegava o tema, eu pegava a Bíblia, eu pegava livro, eu falava: meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? Eram os temas que eu já tinha pregado há tantos anos sobre batismo no Espírito. Não vos conformeis com este mundo. Meu Deus, eu falo sobre isso todas as manhãs. A sensação que eu tinha é que eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não estava entendendo nada. São experiências que a gente vive com a gente mesmo. Então, quando Jesus diz renuncie-se a si mesmo, é justamente para a gente entender que não há em nós algo tão seguro. Ele é o seguro, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Então nunca fique seguro com as suas decisões. Você precisa procurar em Deus tomar as decisões. O segmento, as escolhas. É nele. O que Jesus está dizendo para nós no renuncie-se a si mesmo é justamente isso. Aprenda a contar comigo. Aprenda a escolher aquilo que eu tenho de melhor para você. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia. Porque ia ser tão fácil, né, gente? Ia ser tão fácil. Se a gente vencesse a cruz de hoje e pronto, eliminei ela, acabou. Não, tem cruz para todo dia. Tem cruz para todo dia. Ele falou isso. E ele não mentiu para nós, ele não nos enganou. Para que quando a gente começasse a segui-lo, e a gente depois não começasse a querer cobrar de Deus o que Deus não prometeu.
Ele prometeu cruz. Então não vem querer pedir para Jesus pudim, não vem querer pedir para Jesus gelatina, vida mole, não. Ele prometeu para nós cruz. Ele disse isso: se você quer me seguir, o combinado aqui é esse. Mas não houve aquele que assumiu a sua cruz de cada dia, que não veio morar comigo na eternidade. Também é uma promessa de Jesus para nós. Ele promete isso. Fantástico, né, gente? Eu me encanto com Jesus todos os dias. Ele é demais. Com efeito, ele vem dizer: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e se perder e perder a vida eterna? De que adianta hoje você ser uma pessoa orgulhosa, cheia de si, cheia de opiniões, cheia de saber o que deve e o que não deve fazer? De que adianta? Sendo que você está escolhendo tudo errado. A conta vai chegar, como diz aqui em Minas Gerais, porque a conta chega. E quando a conta chega, a cruz não é tão pesada. Ela é incapaz, a gente não consegue carregar ela. Então é preferível a cruz de cada dia. O que cada dia Deus nos proporciona e o que cada dia Deus nos provoca. Amém? Amém, gente? Quero lembrar você, amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, pelo YouTube, Comunidade Mariana Resgate. Você que está vindo rezar conosco pela primeira vez aqui pelo Instagram. A oração da manhã também é transmitida aqui, mas a gente fica de olho mais lá no YouTube. Então, se você quiser vir participar conosco, se inscreva no nosso canal, Comunidade Mariana Resgate, e venha participar. Amanhã, 5h30, mais um dia da nossa reflexão com o Dom Henrique Soares. Ele está trazendo para nós, né, muita coisa nova, diferente das outras quaresmas, né, que a gente vivia. Algumas outras reflexões diferentes, mas está sendo muito bom, né? E em seguida, a oração da manhã. Que Deus te abençoe. Hoje, primeira quinta-feira do mês, a comunidade estará reunida com as 24 horas para Jesus. Se você tem algo específico, se você deseja nos pedir oração, mande para mim pelo direct, ou mande também pelo direct da Comunidade Mariana Resgate. Mande as suas intenções, que nós queremos rezar por você. E amanhã, 5h30 da manhã, nós estaremos aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.